Olá, boa tarde. Na sexta-feira, 25 de julho, inicia em São Pedro do Sul o Festival J. É a 7ª edição deste festival, desta vez organizado pela Diocese de Viseu. As expectativas em torno deste projeto serão apresentadas daqui a pouco por Marilena Batista, do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. Primeiro, mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. A comunidade de Santo Egídio recebeu o prémio Calouste Gulbenkian 2014, um galardão que distingue a promoção da paz e o combate às desigualdades, realizado pela ONU de Trastevere. É conhecida pela ONU de Trastevere, o bairro da cidade de Roma, onde nasceu a comunidade de Santo Egídio. E o trabalho que desenvolve no combate à pobreza e à construção da paz foi reconhecido pela Fundação Calouste Gulbenkian, que lhe entregou o prémio 2014. Questo premio innanzitutto è un onore, ma anche ci rafforza la nostra opera di pace e se parlo in termini cristiani è una provvidenza perché è un sostegno al lavoro della comunità per la pace in un momento in cui la comunità sta affrontando dei dossier molto importanti come quello del Centrafrica e della Casamance, che è una regione del Senegal dove c'è la più antica guerriglia ancora viva in Africa, e anche perché la comunità sta oggi in questo momento lavorando molto per creare di Aleppo una città aperta. Aleppo in Siria è la città più cristiana, dove ci sono più cristiani in Siria, e noi dobbiamo permettere a questi cristiani di vivere in pace e in libertà. 6 dezenas de pessoas e instituições estavam nas candidaturas ao Prémio Calouste Gulbenkian 2014, que decidiu reconhecer o trabalho pela paz da comunidade e o compromisso dos seus membros. Uma distinção oportuna e sobejamente merecida, que traduz o reconhecimento justo da sua ação continuada em favor da paz no mundo e da construção de sociedades inclusivas e harmoniosas. Um galardão entregue num ano e momento em que os conflitos armados na Europa e no Médio Oriente aumentam, onde as instâncias internacionais e a diplomacia tradicional não colhem resultados positivos. A atribuição deste prémio é, sobretudo, o resultado de um voto de confiança e a afirmação de um desejo firme, que a comunidade de Santo Egídio não desista nunca de fazer mais, de tentar onde e quando outros falharam, de persistir na sua missão de combate à pobreza e à exclusão, de desenvolver e aprofundar ainda mais a sua ação, pioneira sob muitos pontos de vista, no âmbito da resolução de conflitos armados, pela via do diálogo, da negociação e do compromisso. Sant'Egidio non è una organizzazione di mediatori internazionali, di diplomatici. La pace è possibile, questa è la speranza che noi abbiamo coltivato e bisogna trovare le vie per realizzarla con pazienza, ricostruendo le fratture, creando un'intelaiatura di garanzie per il futuro, mostrando che non c'è niente di peggio che la guerra. A comunidade de Santo Egídio conta com cerca de 60.000 leigos e está presente em mais de 70 países, incluindo Portugal, onde desenvolve um trabalho nas periferias da vida. O presidente da Fundação Calouste Gulbenkian destacou que a presença e a ação da comunidade de Santo Egídio personifica o espírito do bem comum. A comunidade de Santo Egídio dedica a sua ação aos mais pobres e procura promover a paz e o diálogo interreligioso, contra a resignação e o fatalismo, com uma postura otimista de construção da possibilidade de uma solução. A comunidade de Santo Egídio foi fundada em Roma, em Itália, em 1968 por Andrea Riccardi. É uma organização cristã que desenvolve um trabalho a nível mundial em defesa dos direitos humanos e da paz. O reconhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian aconteceu com a entrega do prémio na sede da Fundação, em Lisboa. Esta crise é um parto difícil de uma nova era, mas a criança vai nascer bem e vamos ter dias melhores. Palavras de Dom Manuel Martins, que regressou a Setúbal para o lançamento do seu livro Pregões de Esperança.
Os pregões de esperança de Dom Manuel Martins foram reeditados e já se podem encontrar nas livrarias. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal acolheu o lançamento da obra, que é uma lufada de esperança num país cansado da crise. Este livro transmite-me sobretudo uma grande esperança, que apesar de toda a situação, não gostaria de falar a palavra crise, mas é ela, né? Está aí, há muito mais caminhos de esperança que podemos trilhar. E é o que o Dom Manuel faz. Ele que foi sempre um homem de arregaçar as mangas e ir no terreno, é o que ele continua a fazer ainda hoje e apresenta neste livro. Quer dizer que não estamos condenados. Há um caminho que podemos nos levar a sair desta situação em que todos vivemos. Dom Manuel Martins foi por estas paragens um bispo inconformado que sempre combateu as injustiças sociais, anunciando a esperança. Eu achava que era uma obrigação ser e procurei sê-lo. Agora, se eu soube ser e se eu consegui ser, não sei. Marcelo Rebelo de Sousa fez a apresentação do livro que, no seu entender, traduz a energia e o inconformismo que sempre caracterizaram Dom Manuel Martins. Isto foi escrito há muito tempo, simplesmente é atualíssimo. Trata-se de chamar a atenção para um país com problemas económicos e sociais, para as desigualdades, para as injustiças, para aquilo que cada um pode e deve fazer, para o papel do cristão. No fundo, aquilo que hoje nos chega de maneira reforçada com o Papa Francisco, de alguma maneira teve como precursor, já lá vão umas décadas, isto é, já lá vão quase 40 anos, o Dom Manuel Martins. E por isso ele é tão amado e tão querido aqui em Setúbal. Dom Manuel Martins acredita que há um caminho à nossa frente, mesmo na desilusão coletiva que o país enfrenta. Eu tenho a impressão que sim, custa muito. E às vezes até me parece que, pregando a esperança, estou a alienar as pessoas. Mas eu estou convencido que o mundo há de dar a volta. Não é? Esta civilização, este mundo, está a gerir, a parir outro novo, ou um mundo novo, uma civilização nova, assim. E nós estamos assim nas dores de parto, como dizia São Paulo na Carta aos Romanos. Nós estamos em autênticas dores de parto, e muito dolorosas, um parto muito difícil, mas a criança vai nascer bem e vamos ter dias melhores. Pregões de Esperança chega às livrarias numa publicação da editora Paulinas. Verbo, Deus como interrogação na poesia portuguesa. Uma antologia poética que junta o padre José Tolentino Mendonça e o escritor Pedro Mexia. 13 poetas portugueses reunidos numa antologia. Em comum, a pergunta sobre Deus. Entre Vitorino Nemésio, que inicia, e Daniel Faria, que termina, nas mais de 200 páginas de poemas, perpassam inquietações, procuras, nomes para encontrar aquele que conduz a pergunta, a interrogação de Deus. É verdade, uma das coisas mais importantes que se descobre lendo esta antologia é que a interrogação de Deus é pessoalíssima. Não há duas formas iguais de interrogar. Cada um transporta a sua biografia, a sua verdade, o seu modo próprio, e isso reflete-se intensamente na forma como cada um se avizinha ao limiar de Deus e ao seu mistério. Um mistério que continua em aberto e que os antologistas José Tolentino Mendonça e Pedro Mexia quiseram propor. A questão de Deus é sempre aberta. O professor Eduardo Lourenço dizia uma coisa engraçada, que o mais importante não é o que nós pensamos de Deus, mas o que Deus pensa de nós. E de facto, em cada um destes poetas, que representam uma obra muito forte, nós percebemos essa abertura, no fundo, àquilo que o mistério pode fazer. E o mistério é sempre protagonista. Verbo, Deus como interrogação na poesia portuguesa, foi apresentado em Lisboa, na Capela do Rato, local também ele de muitas perguntas. A questão de Deus é uma questão que é feita, de certa forma, por toda a gente, mesmo que alguns a pergunta acabe num não ou numa recusa, e isso também está aqui na antologia. E, portanto, nesse sentido, não é de todo, nunca quisemos que fosse
uma antologia confessional, uma antologia devota, etc. Isso não nos interessava nada, porque isso no fundo não é isso que é a poesia. A poesia é uma pergunta em grande medida e era isso também que nos interessava que passasse nesta antologia. Em causa estão percursos e aproximações a uma interrogação que nunca ninguém encerrará. A antologia é, por isso, uma proposta aberta e nunca acabada. As pessoas e os poetas, neste caso, chegaram à questão de Deus, uns por tradição e por educação, outros a meio da vida, outros depois de uma tragédia, outros à beira da morte, outros, têm momentos de adesão e outros de recusa. E, portanto, não é linear, todas as experiências de vida acabam por ser, digamos, potencialmente enquadráveis nesta pergunta, e isso é fascinante porque significa que esta pergunta engloba todo o humano e não é preciso ser de determinada maneira, nem ter tido uma determinada educação, nem ter tido uma experiência particular, basta viver. Na apresentação, o autor e encenador Luís Miguel Sintra deu a voz aos poetas Vitorino Nemésio, Rui Sinati, Jorge de Sena, Sofia de Melo Breiner Anderson, Fernando Echevarria, José Bento, Rui Belo, Cristóvão Pavia, Pedro Taman, Armando Silva Carvalho, Carlos Poças Falcão, Adília Lopes e Daniel Faria. 13 poetas do século XX a interrogar Deus perenemente. São Rostos de Timor e dão o título para uma exposição temporária que pode ser visitada no Museu de Arte Sacra e Etnologia em Fátima. São 24 fotografias da autoria de António Coutrin, que, através da sua câmara, quis prestar uma homenagem aos homens e mulheres de Timor que sofreram, lutaram e morreram pela liberdade e independência de uma terra que amavam e à qual queriam chamar o meu país. Estes são os rostos de um povo que nunca desistiu, nunca se resignou e, acima de tudo, nunca esqueceu a sua língua, a sua cultura ancestral, a sua identidade. Após 24 anos de ocupação pela vizinha Indonésia, Timor-Leste tornou-se independente em setembro de 2002. Este grito de liberdade ficou para sempre escrito na história com sangue e com lágrimas, derramadas ao mesmo tempo que se entoava uma oração num cemitério, um lugar sagrado que as armas tentaram calar e não souberam respeitar. No local onde se honrava os mortos, começou o fim do sofrimento daqueles que, corajosamente, mostraram ao mundo que se mantinham vivos. A exposição Rostos de Timor estará patente no Museu de Arte Sacra e Etnologia, em Fátima, até ao dia 31 de agosto e pode ser visitada entre as 10 e as 19 horas, encerrando às segundas-feiras. Acompanhe estes e outros acontecimentos da atualidade religiosa em agência.eclésia.pt. Falámos agora sobre o Festival J com Marilena Batista, que é da Diocese de Viseu. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. É do Secretariado da Pastoral Juvenil, integra a direção logística, não é, deste festival. De que forma que a Diocese acolheu este convite e esta ideia de organizar um festival para a música cristã? Acolheu de bom agrado.
não é? Inerentemente às dificuldades que possam ter, que possam surgir, é sempre com agrado que acolhemos um festival destes, um festival que move muitos jovens e que, de certa forma, vai mover também a Diocese de Viseu na sua integridade e na sua espiritualidade. Já conhecia este conceito, esta iniciativa? Já conhecia o conceito através dos testemunhos dos vários jovens com quem trabalho na Diocese. E foi necessário, enfim, uma logística considerável para promover? Um bocadinho. É preciso um grupo, o tal núcleo duro que nós temos para poder organizar. Cada setor está com as suas atividades, com as suas responsabilidades em termos de trabalho, portanto, cada um é responsável, embora todo o núcleo saiba o que é que cada um realiza individualmente. Que setores é que estiveram na preparação? Merchandising, alimentação, alojamento, transportes, entre outros. Tudo isso foi preparado? Tudo isso é preparado diariamente. A escolha de São Pedro do Sul há um ambiente natural propício? É o local mais propício, é o local que nos pareceu, devido a já ter acontecido andanças também, e que seria o local mais aprazível também para receber os jovens todos, tanto pela natureza, pelo local onde está situado, também será o mais próprio para receber os jovens. E do contacto que vai tendo com os jovens, creio que trabalha com alguns grupos de jovens, sim, não é? A nível da Diocese, sim. A nível da Diocese de Viseu? Sim, com grupos jovens, com catequeses, com convívios fraternos. São grupos diferentes, com temáticas diferentes e que é preciso, de vez em quando, agilizar atividades destas para que se possa enriquecer a espiritualidade do jovem, não só na parte cristã, mas no seu dia-a-dia, para que o jovem se possa ir mantendo à tona, como nós costumamos dizer. E a música tem aí um lugar de relevo na dinamização dessas atividades nos vários grupos de jovens? Sim, a música acaba por estimular a criatividade nos jovens no seu dia-a-dia, nas suas atividades, quer de estudo, quer de lazer, e permite-lhes ir alcançando ou relaxando também o seu estado físico e ajuda-os também depois a seguir em frente e a alcançar os seus objetivos. E que interesse têm os jovens, nomeadamente pela música de inspiração cristã? Os que a seguem e que acreditam na mensagem que lhes é transmitida, é relevante no seu dia-a-dia e transmitem aos outros através do seu exemplo de vida, da sua forma de estar, quando estão em contacto uns com os outros. Correrá o risco de ser muito desconhecida Para um jovem cristão, não. Para um jovem cristão, não. Em termos de diocese, há necessidade que haja mais apoios, há necessidade que a diocese invista, através das suas paróquias, através dos grupos jovens, na divulgação. Mas para o jovem cristão que a vive diariamente, não. E essa é uma parceira, um meio privilegiado para a evangelização, a música cristã? Essencialmente, sim. Será isso que acontece neste Festival J? Esse anúncio, esse contacto com os jovens? Pretende-se que sim, que esse anúncio ajude os jovens também a encontrar essa evangelização, a que aprofunde essencialmente. O jovem não é cristão, não é desacreditado, mas ajuda que, às vezes, aquela chamazinha que o jovem vai perdendo ao longo das suas atividades, ao longo dos desafios que a vida lhe vai colocando, que a vai reacendendo e que vá tentando subir. O festival acontece dia 25, 26 e 27 de julho, na sexta, sábado e domingo. Será a ocasião para quem participa neste festival, o que é que vai encontrar? Além da música... É o espaço privilegiado da música? É o espaço, sim. Tem também momentos de reflexão individual e pessoal, reflexão em grupo, encontro com outros tipos de culturas e outros tipos de atividades que no seu dia-a-dia o jovem não encontra. Musicoterapia, atividades diversas de lazer, de artes plásticas, e que permite ao jovem, se calhar, desenvolver outras expressões que no seu dia-a-dia não as pratica. A música, ela é sobretudo, vai ser ouvida sobretudo à noite, em concertos da noite? Sobretudo à noite, sim. Tem alturas mais intimistas, tem outras vertentes mais ecuménicas, separadas, para que os jovens possam ouvir de tudo. E durante o dia de sábado, nomeadamente, que programa é que está pensado para este Festival J? Da parte da manhã terão os ateliês, em que é uma parte mais refletiva dos jovens, não é? Em que eles vão olhar um bocadinho mais também para o seu interior. E depois à noite então teremos os concertos, em que
o jovem pode dar um bocadinho aso mais à sua liberdade de expressão. Vejo aqui enunciados ateliês, creio que são ateliês com ilusionismo, telepatia, relaxamento, musicoterapia, que há pouco falou. Exatamente. Conceitos são estes e que objetivo, que é que querem proporcionar aos jovens com esta dinamização? Diversidade, essencialmente. Que o jovem possa encontrar dentro de si uma forma diferente de se expressar daquela que se expressa normalmente. Que o jovem se possa libertar e que possa demonstrar que dentro de si existem outras formas de se relacionar com Deus. Que é uma forma, sobretudo, para o jovem se expressar? Também, sim. De relaxar. Não está tanto em causa uma aprendizagem qualquer que queiram fazer? A aprendizagem existe sempre. Acontece essa aprendizagem existe sempre, naturalmente, sim. Se o jovem viver a atividade em si, acaba por fazer uma aprendizagem individual também. Da Diocese de Viseu, estão a perceber que há, enfim, terão muita participação por parte dos jovens? Estamos a contar que sim, que os grupos de jovens participem ativamente, os alunos da região Moral, que estarão, através dos seus professores, mais ativos e mais empenhados em participar nestas atividades. Sim. E das outras dioceses do país? Estamos a contar que venham essencialmente também muitos jovens e que participem, tal como têm participado nos festivais anteriores. A vossa logística daria para acolher quantas pessoas? Todos aqueles que quiserem estar. Não há limites? Não há limites. E terão essa oportunidade de, em 3 dias, jovens de diferentes dioceses encontrarem na música a referência a Jesus Cristo. Creio que é esse o objetivo e é esse também o nome do próprio festival, é isso que induz. Exatamente. Encontrar Jesus Cristo, aumentar a autoestima e desencadear também um relacionamento de culturas e interesses. Agradeço-lhe, Maria Helena Batista, por ter estado neste programa e felicidades para estes dias de Festival Jota que acontecem nos dias 25, 26 e 27 em São Pedro do Sul. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.